Onofre, você estava falando sobre as vestimentas adequadas para algumas ocasiões. Eu, por acaso, tenho o hábito de ficar zapeando pelo YouTube. E aí eu estava olhando no YouTube e aparece aqui esses vídeos aleatórios, né? Que nem sempre são aleatórios assim, a gente sabe que são programados. E aí eu vi um vídeo das falhas em lives, porque agora tudo é live, né? É, tudo é live. E é irreversível isso, né? A live veio para ficar. As reuniões virtuais, enfim, Zoom, essas coisas todas. E aí esse vídeo fez um compêndio das principais gafes realizadas em lives. As pessoas que caem, o cara que tá ao vivo não sabe que tá ao vivo. E aparece as pessoas. Aí me ocorreu agora o comentário com relação aos trajes, né? As pessoas estão habituadas a utilizar trajes específicos para reuniões específicas, só que nas lives só coloca a parte de cima. Isso. Então o pessoal tá esquecendo, né? Eu tô em casa, alguns se vestem, né? Como se estivessem o traje a rigor. Outros, por estarem em casa, simplesmente esquecem que, mesmo sendo uma reunião formal, é uma reunião, sendo uma reunião virtual, é uma reunião formal. E aí você vê várias gafes. Tem advogado, juiz, que está com a toga, mas embaixo está do jeito que veio ao mundo. E aí você vê as situações... Às vezes com um baita de um cuecão caseiro. Caseiro, né? As situações mais estranhas possíveis, né? A gente está se acostumando, não tem que criticar, é normal, porque... Quando você não tem costume né? Tem a história do deputado que estava no motel e tocou o telefone celular. Como é que você me descobriu aqui no motel? Não tem essa história aí de um deputado, né? Tem, sim, é um deputado daqui. Daqui, antiga, né? Antigo. Ou seja, naquela época ele não tinha o costume do celular. Hoje a gente não tem o costume da live, né? Mas daqui a pouco a gente acostuma e fica tudo bem, né? 18h09. Onofre, como é que tá a nossa querida Corizal? Olha, eu vim de lá ontem à noite, né? Estive lá na cidade sábado, fui lá comprar umas coisas e comprar óleo diesel para trator, essas coisas assim. A Corizal está muito simpática. Aliás, eu quero aproveitar a tua pergunta e fazer um comentário rápido. Pois não. A Corizal, Jangada, o Rosário, a sua Rosário Oeste, Santo Antônio do Levergério, Chapada, Barão de Melgaço, Livramento. Aqui em Cuiabá está aposentando muita gente, especialmente do serviço público, que ganha bem, aposenta bem, e pessoas maduras. Então, ficar aqui em Cuiabá, elas são muito anônimas, ficam em apartamento, em casas isolados. Então, eles estão comprando terrenos em Corizal, por exemplo, mas assim nas outras cidades que eu citei, compra terreno, faz uma casa boa, pequena, adequada, e lá ele tem custo de vida muito mais baixo, tem vizinhança, tem qualidade de vida, pode dormir com a janela aberta. E está mudando a arquitetura da cidade. Eu conheço a Corizal há mais de 40 anos. Hoje a cidade tem outra arquitetura, o tipo de casa, os telhados, os supermercados estão ótimos. Tudo mudou muito, aparecendo academia de ginástica e coisas assim que são coisas da modernidade, numa cidadezinha que não tinha nada. Esse pessoal daqui de Cuiabá, principalmente um pouco de Vargas Grande, que está levando o dinheiro da aposentadoria para lá e está mudando a cara dessas cidades e mudando o perfil. Então, lá em Rosário Oeste já não predomina mais as famílias tradicionais. Isso é verdade. Em Corizal não são mais as famílias tradicionais, está ficando meio cosmopolita dentro daquela ilhazinha pequena que é a cidade de Corizal, de Rosário, Chapada, Livramento, Santo Antônio, por aí afora, Barão de Melgaço. E tem ainda um detalhe com relação a essas cidades que eu gostaria de aproveitar a deixa do Onofre, voltada à questão ainda cultural. Hoje pouco você encontra em Cuiabá o cuiabanês. Muito pouco. Você precisa ir no São Gonçalo, em algumas regiões, para você ouvir o sotaque cuiabanês que muita gente acha feio. Não é feio, é o nosso sotaque. Né? Tem gente que não gosta de tchá, enfim, é o nosso sotaque. Que tem um motivo, que tem uma história por trás dele, uma miscigenação aí de situações, de raças que trouxeram esse sotaque. Começou em 1730, por aí, depois do fim do ouro, 1730, são quase 300 anos. Então, não nasceu ontem, né? Exatamente. É legítimo. É legítimo, né? E nessas cidades aqui da Baixada Cuiabana, Rosário, Nobres nem tanto, né? Mas Rosário, um pouco de Jangada, a Corizal, Barão, Livramento, Santo Antônio, você quer ouvir o cuiabanês, você encontra lá. Lá.
Você encontra, né? Você encontra. Do mesmo modo que você não encontra o mineirês em Belo Horizonte, você encontra... Agora, os nordestinos mantiveram o sotaque e os gaúchos. Agora, que engraçado que aqui a região norte tem um sotaque mais quase afrancesado, né? Puxa muito aquele S, a região norte. A região centro-oeste, o goiano tem o seu estilo mais pro mineiro, né? Quem colonizou Goiás foram os mineiros. Exatamente. Mato Grosso, Cuiabá tem um sotaque do cuiabano. Agora, a região nordeste, ela é muito forte com relação ao sotaque, né? É difícil. Tem gente que consegue distinguir, por exemplo, um baiano, de um sergipano, de um alagoano. Consegue entender submodalidades do sotaque nordestino. Mas como é forte a cultura do Nordeste, né? Então tanto que você, só para concluir, você não fala para nenhuma outra região. Não, eu tô indo para a região norte. Quando você vai para Manaus, eu tô indo para Manaus. Você vai para São Paulo, você não vai, eu tô indo para a região sudeste. Eu estou indo para São Paulo, estou indo para o Rio de Janeiro, estou indo para qualquer outra cidade. Você vai para o sul, para qual cidade? Não, estou indo para Porto Alegre, Agora você vai para o Nordeste, você fala, vou para o Nordeste. O que você é? Eu sou nordestino. Você não fala isso de nenhuma outra região. Sou nortista, sou sulista, sou do centro-oeste. Como é forte a cultura nordestina? Impressionante essa característica regional forte do Nordeste. O Nordeste foi caracterizado por uma colonização muito coronelesca, né? Sim. Inicialmente foi o ciclo da cana-de-açúcar em Pernambuco, o ciclo do gado em Sergipe, norte da Bahia, ali no Rio São Francisco, paralelo aos garimpos de diamante de Minas Gerais, 1780, por aí. O Nordeste tem uma cultura de coronéis muito forte em cima do marketing da miséria. Isso foi um agente construtor de uma personalidade de briga e de luta pela sobrevivência. Porque a região, o nordestino, ele vem um pouco de europeus, um pouco de negros escravos, um pouco de índios. Mas a mesma coisa se deu aqui em Cuiabá. Exato. O negro, o índio e o caboclo paulista e depois os portugueses. E parece-me que essa cultura popular, mais popularesca, que vem das camadas mais pobres da sociedade, é que determinou esse sotaque nordestino. Porque eu estudei isso. Tem um livro muito famoso, aliás, são 2 volumes, do maior sociólogo do país e que melhor escreveu sobre o Nordeste, o Gilberto Freire. Ele tem um livro chamado Casagrande e Senzala. São 2 livros, 2 volumes, que são a Bíblia do Nordeste, da formação cultural do Nordeste. Eram os negros, por causa dos engenhos de açúcar, os negros, portugueses, judeus, um pouco de holandês, um pouco de francês no Maranhão. Tá? Mas essa cultura do falar, que ficou o sotaque nordestino, é inconfundível, né? Foi uma construção de camadas mais pobres da sociedade. Do mesmo modo que o falar cuiabano original é das camadas mais pobres. Exatamente. Isso é um motivo para uma outra conversa. A professora Edir Pino escreveu sobre isso muito bem. Uma vez eu estava conversando com uma professora minha e, eventualmente, o linguajar cuiabano tem alguns erros que a língua portuguesa considera erro. É isso. Aí ela falou assim, mas o que é a língua? Né? Ela me deu uma aula. E a professora Jadir, que já não está mais nesse plano. E ela disse uma vez o seguinte, Igor, você já foi vós-me-ser e já foi vossa mercê. Isto. Hoje é você. E lá em São Paulo e Minas, vão-ser. Vão-ser. O você, que é escrito V-O-C-E, de uns 10 anos para cá, já é o V e o C. Isto. Ou seja, só está diminuindo. Daqui a pouco já não vai ser outra coisa. Antes do VC era o C. O C. Né? Foi simplificando. Exatamente. Né? Então, a língua, ela está aí para mudar. Então, porque alguns intelectuais falam que está errado, se aqui é o jeito que fala é assim, Igor, você está entendendo? Isso no Estou entendendo, né? No estudo de línguas se chama corruptela de linguagem. É uma aparente erro, mas não é o erro, é o costume. Claro. É o costume. Quando você fala, eu fui na casa do vovó. Nós fomos. Esse linguajar, esse tipo, o som no sentido de som.
né? O cuiabano, o tradicional cuiabanês fala o som está alto. Isso é erro? Não, não é erro. É uma variação de linguagem que está absolutamente correta. Você vê, quando vai estudar isso, você vai encontrar no português de 1500, era assim que se falava. Mas quando você fala cadiu, eram os índios bororos, os paiaguás aqui de Santo Antônio, aqui de São Gonçalo, que falavam isso. E as mulheres quando acabou o ouro em Cuiabá, um pouquinho de história, 2 segundos, Igor. Fica à vontade. Quando acabou o ouro em Cuiabá, 1720 e pouco, 1730, quem tinha dinheiro, comerciantes, se mudaram para Vila Bela, que passou a ser a nova capital. E esse pessoal que ficou aqui, ficou os peões, os caboclos que trabalhavam nas minas. Eles ficaram aqui e não tinha mulher, né? Então eles iam aqui em em São Gonçalo, Rio Abaixo, aqui pertinho. São Gonçalo aqui pertinho. E eu lá roubava as mulheres bororas e traziam para morar com eles, tomavam dos índios. E a borora, lá na cultura borora, é matriarcado. Quem manda na família, quem dá as diretrizes é a mulher. E no bororo vem o tchê, peche, cadiu, gente, isso é bororo, é do linguajar bororo. Por outro lado, o português quinhentista, lá de 1500, trazia o são, o televisão, coisas assim. Então a língua é viva, ela tem raiz. Quem diz, o cuiabanês é feio, você pode achar feio, é um direito seu, mas não pode chamar de errado, não, porque não é errado, de jeito nenhum. Porque aqui em Minas Gerais se fala, é bem fininho. Está errado, mas é uma corruptela da linguagem de Minas, está certo. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. O mineiro, ele pega assim um monte de sílaba e junta numa coisa só. Tipo, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Deus do céu. Exatamente. Então, isso não está errado, são corruptelas da linguagem, porque, como você diz, as línguas são vivas. Exatamente.